Sensei, gostaria de saber sobre a importância da prática do silêncio. O silêncio é maravilhoso no sentido que ele nos impede de criar conflitos, não é? Nas experiências, nos retiros, em que é proibido de conversar, é muito típico que não acontecem atritos. Os atritos acontecem antes ou depois, mas não naquele momento em que todos estão em silêncio, porque é justamente a palavra que nos perde. É como se disséssemos que a palavra foi dada ao homem para que ele se confundisse, se desentendesse. É como a metáfora da Torre de Babel. Os homens começam a conversar línguas diferentes e não se entendem mais. E isto é exatamente o contrário do silêncio. Em muitas ordens religiosas, a prática do silêncio é enfatizada e muito valorizada. E no Zen isso também é verdade. Se vocês tiverem situações que tendem a ser conflituosas, ou com pessoas que dizem coisas que provocam atrito, experimente permanecer em silêncio. Na melhor das hipóteses, você não vai participar. Refletindo sobre os pecados capitais cristãos, percebi que em todos há o apego a algo como pano de fundo. O senhor concorda? Poderia falar um pouco mais sobre esse tema? Na verdade, tudo aquilo que nos perde está ligado ao eu, aos desejos do eu, aos apegos do eu, a coisas, é como se quiséssemos agarrar coisas. No budismo nós dizemos que os principais causadores de sofrimento são a cobiça, a raiva e a ignorância. A cobiça porque quer adquirir coisas, manter, controlar, não só as coisas, mas as pessoas também. A raiva porque ocupa toda a mente e impede o raciocínio lúcido. E a ignorância porque a não aceitação dos princípios fundamentais da vida, como a impermanência, como a inexistência de um eu dentro das coisas, dentro dos seres, dentro de você mesmo, a noção de que o eu é construído. E esta ignorância leva às condutas que na tradição cristã, católica, são chamados de pecados. Esse conceito pecado não existe no budismo, porque pecado significa voltar-se contra um desejo de uma divindade, ou mandamentos divinos. Mas no budismo existe o conceito de karma, de ações que provocam consequências. E se elas provocam más consequências, elas são ações prejudiciais que estão criando mau karma. No fundo, o processo é semelhante, os conceitos não são tão diversos assim. Como treinar a compaixão? Colocando os outros em primeiro lugar, não é? Muitas vezes nós queremos o nosso conforto. Nós não queremos trabalhar pelos outros ou nos esforçar pelos outros ou participar junto com os outros. Por exemplo, eu participo, por causa do Daisen, de numerosos grupos dentro da internet, grupos de mensagens de alunos, grupos de mensagens que recebo no Instagram, mensagens que recebo no Messenger, mensagens que recebo no WhatsApp, mensagens que recebo no Telegram, e e-mails que recebo de pessoas que também querem respostas ou falam de dúvidas ou de angústias pessoais, sem esquecer das pessoas que pedem para falar e ter telefonemas, né? Eu penso,
Sim, isso dá trabalho. E seria melhor não ter nenhum trabalho, é claro, porque como todo mundo também tenho preguiça, né? Porém, eu sou monge e fiz o voto de salvar todos os seres, libertar todos os seres do sofrimento. Seja qual for o meio pelo qual eles me acessam e pedem algum tipo de ajuda, seja qual for, o meu voto é estar disponível, porque eu sou um monge e tenho que ser disponível para aqueles que sofrem. Não posso dizer não a ninguém. O que é exatamente que continua? Quando tento explicar sobre continuidade, as pessoas não entendem e me perguntam se é a consciência, já que não é a alma. O que é? Apenas o karma continua. Não existe uma alma ou um espírito. O karma é que manifesta identidades. Essa é a melhor frase. É o karma que manifesta identidades. Não é uma identidade que carrega um karma. Então a resposta, o que continua? O karma continua, o impulso de existência com as suas marcas kármicas, este continua. A nossa onda de manifestação no universo, esta continua. Os efeitos das nossas ações, esta continua. E há uma coesão nessa onda kármica. É mais simples dizer, é uma alma. No entanto, esse conceito leva a outras questões, porque alma implica uma existência eterna, contínua, de uma identidade. Mas não é assim. Uma identidade não continua. As identidades são manifestadas a cada vida. Nessa vida mesmo isso já acontece. Você não lembra de quando você tinha 2 anos de idade, de quando aprendeu a andar, de quando aprendeu a falar. No entanto, você estava aqui, mas você não lembra nada disto. É como se essa vida agora, depois dos 4, 5 anos de idade, quando você começa a lembrar, fosse outra. E não aquela vida de quando você tinha 2 anos, quando era nenê, você não lembra isso. Isso já aconteceu nessa vida. E então é fácil deduzir que o mesmo acontecimento de continuidade sem memória e, portanto, sem um eu, sem uma identidade, acontece continuamente. Se você cuidar do seu karma, terá uma nova manifestação diferente, melhor. Se você não cuidar e piorar o seu karma, fazendo más ações e acumulando uma má mente, você vai se manifestar num mundo correspondente, numa vida correspondente, num lugar que corresponde a essas marcas kármicas que você está acumulando. Sensei, o Kensho é enxergar a verdadeira natureza de todos os seres? Se sim, boa parte da humanidade está em sofrimento. Sente-se esse sofrimento durante o Kensho? Há algo que se pode fazer pela humanidade durante o Kensho? Não, Kensho é a percepção da sua verdadeira natureza. Você percebe sua verdadeira natureza, quem você é. A partir daí, respondida essa pergunta, quem eu sou verdadeiramente, você sabe como deve fazer para com os outros seres. Um sentimento compassivo em relação a todos os seres e à humanidade é natural que surja nos seres. Nem é necessário o Kensho para você sentir esse sentimento de empatia com o sofrimento alheio. Mas a maioria das pessoas está completamente alheia a isso. Elas agem sem pensar no sofrimento que estão provocando, não nos outros seres humanos somente, mas em todos os outros seres que nos acompanham
agora nessa jornada. Sensei, boa noite. Acendendo um incenso antes de ontem, percebi que uma abelha brincou com a fumaça e com o aroma. Em um momento, ela tentou pousar no incenso e se queimou. Observando aquilo, enxerguei um paralelo com a nossa vida e os nossos prazeres e desejos. Como evitar cair nas armadilhas dos prazeres e dos desejos ante a facilidade de acessá-los? Se você tiver clareza de que justamente a fonte do sofrimento é aquilo que você deseja, aquilo em que você coloca seu coração, aí estará o seu sofrimento. Você sofre porque coloca como seu objetivo obter o prazer, obter como a abelha, obter o perfume. Mas quando você se aproxima demais ou tenta usufruir, este prazer transforma-se em sua dor. E esta é a própria história da humanidade. Pense bem, onde você coloca seu coração, aí também estará seu sofrimento.